Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aguardando a chegada da Andresa logo mais. Boa tarde para todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouco hoje sobre psicologia positiva aplicada às organizações. A Andresa chegou. Oi, Olá, garota! Tudo tudo bem? bem? Tudo jóia? Seja Tudo bem-vinda à certo. nossa live. Obrigada, Rafa, pelo convite. O pessoal tá chegando. Vamos dar um minutinho aí para a gente começar a conversar. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo certinho. Hoje a agenda está ocupada, mas ótimo. Ah, que bom! Mas está tudo organizado, tudo dentro do Ah, previsto. então tá bom. Então conseguindo se manter bem na quarentena, tu e tua família, todo mundo confinado, novamente extremamente confinado. Então, é desafiador, quarentena, principalmente quem tem filho pequeno como eu. Aham. Então, a gente mora em apartamento, então atividades mais restritas. E eu também tenho meus pais em grupo Uhum. de risco, no sentido da idade mesmo, Sim. serem idosos. Então, essa semana em especial, a gente está fazendo um rodízio entre os irmãos. Essa semana é minha. Eu vim em Aham. especial no meu apartamento para trabalhar hoje, mas essa semana eu estou dando suporte para eles. Ah, legal. Farmácia, supermercado, então, para manter os dois isolados. Uhum. Sim. Os meus pais também estão bem guardadinhos. Meu pai tá usando até o aplicativo de direto de campo já. Tá super tecnológico. Que bom. E eu fiquei com a minha enteada ontem, anteontem, que nós não estávamos vendo ela, porque o Danilo tá trabalhando, né? Mas aí ele conseguiu fazer o teste, precisou fazer o teste, ficar confinado por eventos da empresa. E a gente aproveitou para vê-la, já que estava negativo. E aí, gente, ficar com ela dentro do apartamento, olha, haja criatividade. Ela fez tudo. Ela fez salão de beleza comigo, cabeleireiro, maquiagem. Mas muito divertido. Tem que usar a criatividade, né? É Os isso restos. aí. É isso aí. A gente não tem muito o que fazer. Pessoal, boa tarde. Então, eu trouxe uma convidada hoje para mais uma live em parceria com a ENA, Escola de Governo, para nós conversarmos um pouco, então, sobre psicologia positiva aplicada às organizações. A Andresa é uma especialista nessa área e ela vai se apresentar e falar um pouco para vocês do percurso dela para a gente bater esse papo aqui. Fiquem à vontade para mandar questões, eu vou estar prestando atenção aqui nos comentários, né, enquanto ela fala. Mas se porventura nós perdermos algum comentário, e se quiserem repetir a pergunta, podem mandar ao final e nós vamos conversando, tá bom? Andresa, tua palavra. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de dividir um pouco do meu conhecimento sobre a psicologia positiva. Eu finalizei faz um pouco mais de um ano o meu doutorado, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi por meio do meu doutorado que eu conheci a psicologia positiva. Na verdade, eu faço uma brincadeira que eu sempre atuei a partir dos preceitos da psicologia positiva, mas até então
eu não conhecia, né, a nomenclatura dada para essa sub-área de conhecimento da área da psicologia, que é a psicologia positiva. Então, Sim. atualmente, eu leciono na área de gestão de pessoas e também tenho a parte de desenvolvimento organizacional. O meu foco sempre foi a área de psicologia organizacional do trabalho. Faz mais de 20 anos que eu trabalho na área da psicologia organizacional. Em especial, hoje, o meu foco está na construção de organizações mais humanas, orgânicas e saudáveis por meio das práticas, estratégias e intervenções de psicologia positiva. Uhum. Certo. E o que que tu terias para nos dizer, para explicar para quem não é da área especialmente, mas até para quem é da área, né? Um pouco mais de aprofundamento sobre o que é a psicologia positiva e como nós podemos aplicá-la nas organizações de trabalho. Então, a psicologia, enquanto ciência, e aí a gente olhando para a área clínica, ela sempre se dedicou e dedicou bastante tempo e conhecimento para compreender aspectos relacionados à patologia dos seres humanos, né? Principalmente Sim. comportamentos patológicos, saúde mental e assim por diante. A psicologia positiva, ela não tem um propósito só em olhar a fraqueza e o dano do ser humano, mas olhar para Uhum, suas forças e virtudes. uhum, Aquilo que a uhum. gente tem de melhor. Nós já conseguimos catalogar centenas e milhares de patologias. Normalmente, quando a gente é afastado do trabalho, a gente já tem uma numeração aí, um CID. Então, Sim. a psicologia positiva, principalmente a partir do Martin Seligman, que cunhou essa nomenclatura, ele tentou, junto com outros pesquisadores, desenvolver também um catálogo, mas de aspectos positivos dos seres humanos. Então, o Uhum, propósito maior dentro das organizações é que a gente possa mitigar o adoecimento das pessoas dentro do ambiente organizacional e cada vez mais a gente vem avançando em intervenções. A psicologia positiva, essa nomenclatura, a gente consegue reconhecer aproximadamente faz 20 anos, quando Martin Seligman ele assumiu a presidência da Associação de uhum, Psicologia Americana e ele falou que um dos uhum. seus propósitos era que realmente a gente pudesse pensar em estratégias para o florescimento humano. Então, Sim. a psicologia positiva ela não é restrita apenas a psicólogos, ela é uma Uhum, prática, né, um modelo que a gente pode aplicar em qualquer espaço de vida que nós ocupamos. E ela uhum. só visa melhorias que vão impactar diretamente na qualidade de vida, no bem-estar e no alcance da felicidade de todos nós seres humanos. Uhum, certo. Quando tu falas, né, sobre a psicologia, ela ficou muito voltada durante muitos anos para as doenças, né, para as patologias. E ontem ainda eu estava conversando com uma colega da Secretaria de Educação, por causa da minha pesquisa do doutorado, e ela falou que a LTS mesmo, o de licença para tratamento de saúde, tu nunca deve ter tirado uma, porque tu não conhece essa nomenclatura. Normalmente, quem não conhece nunca tirou uma licença. Ela disse, não, nunca tirei. Eu falei, pois é. Pessoas como tu, eu preciso estudar também, né? As pessoas que não adoecem nos ambientes de trabalho. E tem muito a ver também com uma perspectiva que eu gosto de pensar a saúde mental a partir de estratégia, né? A partir de promoção de saúde. O que que nós podemos, eu tenho falado em várias lives, né? O que que nós podemos fazer, né? Quais são as nossas melhores habilidades, as nossas maiores virtudes? O que nós podemos fazer pela nossa saúde mental, né? De que forma a gente pode investir? Quando a psicologia positiva fala das virtudes, de você saber das suas virtudes, ela justamente possibilita fortalecer, né? Essas virtudes. Quais são os fenômenos, os principais fenômenos estudados dentro das organizações, Andresa, pela psicologia positiva atualmente? Então, a gente, principalmente fenômenos como otimismo, esperança, que a gente sai Uhum, do senso comum e da autoajuda, a gente já consegue mensurar, a gente já tem escala validada para a população brasileira de uhum, otimismo, de esperança,
satisfação no trabalho, bem-estar no trabalho, engajamento no trabalho. Uhum. A felicidade no trabalho é o principal fenômeno do meu estudo. Nós não Sim. temos ainda uma escala validada no Brasil, porém, isso é por um período curto. O laboratório que eu faço parte na UFSC, que é o Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho, o LAPOT, ele já está coletando dados para que a gente possa, num curto espaço de tempo, transformar essa pesquisa numa escala. E eu acho tão importante, Rafaela, realizar pesquisa científica como a tua, que tu vem desenvolvendo na tua tese de doutorado, porque a gente consegue, sim, ter dados comprovados e empíricos dos benefícios quando a gente consegue ter dados estatísticos dentro das organizações e pensar naquilo que é importante para a promoção desse bem-estar. Então, nós, pelo menos no caso do laboratório, a gente precisou defender 2 teses de doutorado sobre felicidade no trabalho, a gente está em processo de defesa de dissertação de mestrado, publicar 2 livros, publicar artigo científico nacional e internacional para ter uma robustez de dados e sair dessa vala comum e da prateleira da autoajuda. Esse é algo muito desafiador da psicologia positiva, porque os fenômenos, como eu havia falado para ti, como autoeficácia, otimismo, esperança, resiliência, às vezes as pessoas entram num conceito muito do dia a dia e equivocado. E a gente consegue, sim, fazer cruzamentos de resultados de escalas. E a gente tem aí também um laboratório referência, que vocês fazem parte junto com o professor Roberto Cruz, bem como a gente também tem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o laboratório do professor Cláudio Lutz, que também trabalha com desenvolvimento de escalas, e a gente tem aí avançado muito nas pesquisas. Eu tenho muito orgulho de dizer que nós, enquanto catarinenses, nós estamos, né, enquanto Universidade Federal, tu és gaúcha pelo sotaque, né? Filha de gaúchos paulistas. Ai, oh, meu Deus! Mas, assim, o orgulho da Universidade Federal de Santa Catarina, por isso que eu falei catarinense, é de avançar e cuidar nessas pesquisas mesmo para pensar. Porque uma das questões que mais me comovem nós passamos boa parte do tempo trabalhando, Rafaela. Por que não criar organizações que possam cuidar e zelar pelo bem-estar e saúde mental das pessoas? Hoje, outra questão que me faz, outra pergunta, não é um problema de pesquisa, mas poderia ser: como que nós vamos manter a nossa saúde mental se o local que nós deveríamos descansar, nós estamos trabalhando, que são as nossas casas? Sim. E aí a gente entra numa discussão sobre jornada de trabalho, né? Então, a nossa Constituição já prevê que a nossa jornada seja de 8 horas. O ideal seria que mais 8 horas para lazer e 8 horas para descanso. Isso está uma confusão, né? E promove uma confusão mental, tanto física, mental, em todo mundo. Não é verdade? Então, como que a gente faz para, principalmente, que é o meu propósito principal, construir a nossa felicidade, seja no ambiente, né, particular da nossa casa, da nossa família, bem como em outros espaços que a gente ocupa, como é o caso do ambiente laboral. Sim. Ontem eu fiz uma live especialmente dedicada aos servidores da UDESC, até tive um... Eu acho que o teu volume aí tá reverberando a minha voz, né? Era especialmente dedicado aos servidores da UDESC, que eles tinham pedido para eu fazer uma live para eles, mas foi aqui pelo meu Instagram, então foi para quem quisesse assistir. E a gente estava falando sobre como em Santa Catarina a gente tem, na Secretaria de Educação especialmente, não é entre os professores universitários, mas na Secretaria de Estado da Educação é a secretaria que mais adoece atualmente, né? E há mais de uma década aproximadamente ela é o primeiro lugar em transtornos mentais e comportamentais.
E aí o que eu falei, o que tu falaste, que eu queria aproveitar o gancho, é como que a gente não vai olhar para esses dados, né, de adoecimento, dessas pessoas que adoeceram, como a gente não vai olhar para esse perfil profissional, né? Não é por acaso que a maioria dos adoecimentos é numa categoria profissional específica, né? Como a gente não vai olhar para esses profissionais, para os que adoeceram e oferecer algum tipo de suporte, de acolhimento, de encaminhamento para retorno ao trabalho, para recuperação da saúde, né? E posterior retorno ao trabalho. E, por outro lado, como a gente não vai trabalhar nas organizações? Porque na tese eu quero fazer isso também, ir nos locais e trabalhar a questão da saúde mental nos locais de trabalho. Porque isso que eu falasse é extremamente importante. Eu sempre falo. Gente, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, né? Se duvidar, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Porque a realidade de 8 horas de trabalho, para algumas pessoas, já não funciona mais há muito tempo. Elas trabalham 10, 12 horas de trabalho, né? E isso agora na quarentena está bem frequente, inclusive, com essa mistura casa-trabalho. Então, eu falo como a gente vai lidar com um ambiente que não satisfaça, que a gente não tenha bem-estar, não tenha felicidade, sem adoecer. É impossível. Eu digo, para mim é impossível. Às vezes as pessoas fazem um concurso simplesmente porque é um concurso, sem pensar nas suas habilidades, nas suas virtudes, nas suas capacidades, assumem uma vaga porque, enfim, eu queria um concurso, uma estabilidade, e começam a adoecer já no início do trabalho, às vezes com muito pouco tempo de trabalho, né? Porque nunca se parou para pensar na questão do autoconhecimento, das suas habilidades, quais são as suas habilidades, o que você deseja, que ambiente você vai estar, né? Você está pronto, preparado, você tem condições de estar naquele ambiente. Então, eu acho que tudo isso é fundamental, assim. Cada vez mais, eu acho, e ontem a gente falava sobre isso, que as pessoas precisam ser disseminadoras de saúde mental nos seus ambientes, né? Então, para que eu seja disseminador de saúde mental, eu não preciso ser psicólogo, não preciso ser psiquiatra, não preciso nem ser ninguém dessa área. Eu preciso, sim, buscar o meu autoconhecimento, as minhas habilidades, quais são as minhas virtudes, como eu posso promover o meu bem-estar, porque promovendo o meu bem-estar, consequentemente, eu vou estar promovendo o bem-estar na minha família, no meu grupo de amigos e no meu local de trabalho, né? Então, é urgente e emergente que as organizações olhem para isso e que as pessoas que compõem as organizações olhem para isso, para que elas também possam ser ativas, né? Protagonistas do processo. Tu falaste que tem algumas dimensões, né, que envolvem. Ah, não, antes disso. Pensando no adoecimento no trabalho, tu achas que é possível a gente ter felicidade no trabalho? O que tu pensa sobre isso? O A meu provocação. pressuposto, sim, o meu pressuposto é sim que nós podemos alcançar a felicidade no trabalho. Porém, essa felicidade é algo que é construída, né, socialmente. Eu costumo Sim, fazer uma brincadeira que é o seguinte, Rafaela, eu não posso terceirizar a minha felicidade. O que a gente sim, tem de pesquisa validada, principalmente tem um livro que foi publicado em 2008 pela Sônia Liborniski, nos Estados Unidos, já tem a tradução para o idioma português, mas ele caiu por terra há aproximadamente um ano, porque ela traz um dado, isso, como nós somos seres históricos, há 12 anos atrás isso valia como referência. sim. Ela criou uma métrica de 50, 40, 10. Uhum, 50% da nossa felicidade, ela tem relação direta com questões genéticas. Eu não sim. posso negar o sangue que corre nas minhas veias, os meus ancestrais. Pessoas já nascem com tendências depressivas, né? Com Uhum, características de depressão. Um outro aspecto, que seria o 10%, que está relacionado a questões situacionais. Tamanho da minha sim, casa, o bairro que eu resido. Porém, 40% estaria relacionado a questões intencionais, ou seja, o quanto eu disponho de energia
para construir e acessar a minha felicidade. Então, ela desconstrói isso, Rafaela, porque ela falou que isso é uma falácia, ela ter criado esse 50-40-10, porque o que ela tem percebido hoje, ela não tem esse dado exato, e acredito que não vai chegar nessa exatidão, o que ela pode afirmar é que esses 40%, eles cada vez mais tendem a aumentar. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou infeliz, porque a organização que eu faço parte é totalmente responsável pelo meu adoecimento. Então, essa questão vai ao encontro dessa tua pergunta que tu está fazendo para mim. É possível ser feliz no trabalho? É sim, mas a gente tem aí algumas dimensões para trabalhar para o alcance dessa felicidade. Uhum. Tu me E quais permite já são falar essas dela? Isso, quais são? Então, um dos propósitos que a gente buscou junto, eu e o meu orientador, para buscar e desenvolver e validar isso de forma científica, foi entender a composição do que, então, como que se estrutura essa felicidade no trabalho. Então, a primeira dimensão que tu já tens falado aí nesse teu diálogo sobre as virtudes e forças, então é a dimensão pessoal. Base da Uhum. psicologia positiva é reconhecer as suas forças de caráter. Uhum. Mundialmente foi comprovado que nós, seres humanos, somos formados por 24 forças de caráter. Esse teste ele está disponível gratuitamente, né, por meio do site do VIA, que é Valores em Ação. O último dado que eu tive acesso agora em junho, mais de 11 milhões de pessoas no mundo já preencheram esse teste, o que valida cada vez mais a cientificidade. Então, isso é muito legal, porque você Uhum. faz um trabalho de autoconhecimento. Isso é muito importante, porque quando tu falas que as pessoas se disponibilizam para estudar e passar em concurso, é importante que eles também pensem que esse trabalho, essa estabilidade, precisa ter um sentido nesse trabalho. E Uhum. como que eu pratico o meu sentido? Praticando as minhas forças. A Sim. Andresa, por que a Andresa se tornou uma professora? Porque eu pratico duas forças praticadas de forma muito espontânea em mim, que é o amor aprendizado e o senso crítico. O senso Uhum. crítico faz com que eu me jogue para o lado da ciência, porque eu sou uma pessoa muito criteriosa. Uhum. E aí, uma outra dimensão importante, Rafaela, é a dimensão relacional. Hoje, o que a Uhum. gente tem de pesquisa longitudinal mais acessada e disponível para a gente poder entender é a pesquisa do Departamento de Desenvolvimento Humano em Harvard. E a gente Uhum. consegue identificar que o que faz com que a gente tenha uma vida boa e saudável é a qualidade das nossas relações. E essa pesquisa, que é realizada até hoje, tem pessoas que participam, que são quase centenárias, não é apenas realizar entrevistas. A gente tem a intervenção da neurociência para escanear cérebro, mensurar o tipo sanguíneo, né, além das entrevistas e testagens. Então, isso é muito importante. No ambiente de trabalho, o que eu poderia sugerir como uma dimensão pessoal? Hoje a gente tem falado muito sobre comunicação não violenta no ambiente de trabalho, autonomia, Uhum. como que a gente pode mitigar a possibilidade de acontecer um assédio moral no trabalho, Uhum. cooperação no trabalho, trabalho em equipe. E aí a gente vai para uma outra dimensão que para mim foi algo muito inovador para o meu conhecimento. Eu tive que mergulhar nas bases de estudos do Oriente para entender sobre a dimensão espiritual. E essa dimensão Uhum. espiritual no trabalho, ela não tem relação com a tua escolha religiosa, mas sim Uhum. o quanto você cuida da tua paz de espírito, da tua saúde mental, da tua saúde física. Vou dar o Uhum. exemplo para vocês. Provavelmente tem servidores que são professores que estão nos assistindo.
O resultado da minha tese, que teve como propósito sentido e significado de felicidade no trabalho para professores, eu pude perceber, e chegou a essa porcentagem, que aproximadamente 30% dos professores não conseguem equilibrar a vida pessoal e profissional, porque levam muito trabalho para casa e não conseguem desligar. Então, a dimensão espiritual tem a ver também com a qualidade do teu sono. Professores e outros profissionais que têm insônia vai impactar diretamente no humor. O humor é uma força de caráter. Então, se eu não durmo bem, se eu não descanso, eu não sou produtivo, provavelmente não terei uma boa performance no outro dia, estarei com uma alta irritabilidade, me tornarei uma pessoa mais antissocial. E eu acho que daí, claro, tem uma dimensão que a gente não poderia jamais deixar de mencionar, que é a dimensão relacionada ao suporte organizacional. Vamos pensar em tempos de pandemia. Boa parte de nós trabalhadores em casa. O quanto a organização que eu estabeleço vínculo me dá suporte para que eu tenha uma internet de qualidade, uma cadeira ergonômica para trabalhar, iluminação adequada, ventilação, jornada adequada, salário, benefícios, investimento em treinamento e desenvolvimento. Tudo isso entra na questão da dimensão material de existência, que nós nomeamos. Então, Rafa, por que eu digo que a felicidade no trabalho e em outros espaços de vida é possível de ser construída? Porque vocês podem ver que muito depende da gente. De se conhecer, praticar as nossas forças, conseguir estabelecer uma vida com sentido e propósito. Quando eu comecei a estudar sobre psicologia positiva, eu não tinha muita clareza do que eu faria com todo esse conhecimento tão novo para mim. E aí, um livro que fez toda a diferença, que é um livro publicado pelo Simon, que é Comece pelo Seu Porquê. Ele desenvolveu o Círculo Dourado, porque o que a gente faz e como a gente faz é muito mais fácil de entender. O que a Andresa faz? Eu leciono, eu preparo aula, eu ministro capacitação dentro das organizações. Como eu faço, que é o meu plano de ensino, a estruturação do processo, eu também sei como eu faço. Agora, o porquê eu faço isso é que faz toda a diferença. Então, por que a Rafaela tem feito tantas lives durante a quarentena? Qual é o propósito dela, né? Com tudo isso, qual é o impacto na vida do outro ser humano? A minha vida só tem sentido quando eu compartilho o conhecimento, os benefícios da psicologia positiva, para que as pessoas não adoeçam no trabalho e que eu possa, assim, fomentar a construção de organizações saudáveis. Então, independente do segmento ou tipo de negócio que eu venha trabalhar, esse é o meu propósito. É isso que revigora, que me dá energia e vitalidade todos os dias para estar aqui. Hoje, em especial, Rafaela, é um dia que eu, desde de manhã cedo, uma série de aulas online, live. Depois que eu acabar aqui, eu tenho uma outra palestra para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, uma série de atividades, mas eu estou praticando aquilo que eu tenho, que eu acredito que sejam minhas competências mais marcantes e que me proporciona emoções positivas. Sim. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente entender um pouco disso na nossa vida, né, gente? Muitas vezes, né, Andresa, eu já falei aqui também, a gente vive uma realidade no país de que algumas pessoas dizem assim, mas eu particularmente não gosto do meu trabalho, mas eu não tenho como mudar de trabalho nesse momento, muito menos agora, né, na pandemia. Embora a pandemia tenha trazido a coragem de algumas pessoas de uma vez por todas, porque eu também já ouvi história de pessoas que decidiram largar um emprego que não era um emprego que trazia satisfação, bem-estar, felicidade, e resolveram agora, né, nesse momento de caos, renascer mesmo, né? Uma fênix ir atrás do seu propósito.
Daí eu falo o seguinte, pode até ser que para algumas pessoas não seja possível mudar de trabalho nesse momento ou nunca, né? A gente vive uma realidade social que não é a melhor para todos, nem todos têm a oportunidade de escolher. Mas a gente pode fazer da nossa vida, né? Da nossa vida e daquilo que falaste, das nossas habilidades, das nossas forças de caráter, o melhor que elas puderem ser, porque de alguma forma isso também vai interferir, ainda que o meu trabalho não seja o trabalho sonhado, não seja o que eu mais gosto, você vai saber das suas habilidades, você vai saber mais de como aplicar suas virtudes, inclusive fora do trabalho, né? Que é aquilo que tu falaste, muitas vezes as pessoas não têm tempo para se dedicar ao lazer, né? Por que não tem tempo? O que está faltando na questão de eu delimitar meus projetos, meus propósitos, me organizar, fazer um planejamento, cumprir o meu planejamento de acordo com as minhas prioridades e de acordo com as minhas forças, as minhas virtudes que eu identifiquei, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre tem a ganhar, né? Nesse tipo de perspectiva, a gente sempre tem a ganhar. E se nós estivermos nos sentindo melhor na nossa dimensão pessoal, individual, não tem como isso não ter nenhuma interferência na nossa dimensão no mundo do trabalho, no mundo das organizações, no mundo das relações, né? E as relações, eu tenho falado recorrentemente, são o que mais impacta nas organizações de trabalho. Não são nem as condições e nem a organização do trabalho, é justamente as relações, né? Que tipo de apoio social, de colaboração, que tipo de gestão. Eu só posso fazer a melhor gestão que eu puder se eu tiver conhecimento a meu respeito. Quem sou eu, né? Que tipo de pessoa eu sou? O que que eu provoco nas pessoas? O que que eu afeto nas pessoas? Como as pessoas se sentem comigo, como chefe ou como colega, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto. Nenhuma organização vai dar conta, né, de cada pessoa individualmente. Elas vão poder melhorar, nem pública nem privada, né? Eu acho que as organizações elas estão cada vez ficando melhores nisso, elas estão investindo, mas elas investem de um modo geral no grupo. E a gente precisa investir em nós, na nossa dimensão individual, para colaborar com esses grupos mais saudáveis, né? Tu tens algum exemplo, Andresa, de uma intervenção assim estratégica para a construção de um ambiente de trabalho que seja mais saudável, mais humanizado, assim? Um exemplo para quem está escutando? Eu vou pegar o gancho do que tu estavas falando. Um outro fenômeno que nós estudamos na psicologia positiva, nós usamos a nomenclatura de job crafting. O quanto Uhum, você pode sugerir quais as melhorias para adaptar melhor o seu trabalho, para que tu te uhum, tornes mais produtivo, com uma melhor performance, não é? E que você possa uhum. realmente fazer uma entrega maior a partir das tuas forças. Porque muitas Sim, vezes, como é o caso de quem passou num concurso público, se o pré-requisito era nível superior completo, independente da formação e da área, pode ser que ele vá para uma área que não tenha muita relação com aquilo que promova mais prazer para ele. Mas o quanto sim. ele pode, naquele ambiente ou dentro da trilha de aprendizagem de encarreiramento dele, ele poder adaptar aquela situação a partir daquilo que é possível para ele dentro das suas próprias habilidades. Uma outra Uhum, coisa que a gente percebe muito, que tem um índice muito grande de aumento de felicidade e bem-estar, é a prática de atos aleatórios de bondade e de generosidade. O quanto a gente pode facilitar a vida do outro no ambiente de trabalho. Um ato uhum, generoso no trabalho é poder dar um suporte para aquele colega que, nesse momento, nunca ouviu falar em Zoom, em Google, uhum. Microsoft Teams, então, fazer lives, às vezes tem dificuldade em alguma planilha. Bom, o quanto eu posso praticar atos aleatórios de bondade, o que a gente tem de pesquisa comprovada, a própria Sônia Liborniski, que eu havia já citado, ela comprovou que ela fez uma testagem durante 6 semanas. Depois disso, se alcançou 42% de aumento
na felicidade. Então, é um dado bastante significativo. Rafa, se eu pudesse te resumir o que faz com que a gente tenha uma vida plena e saudável, prática da gratidão, muito importante, parece uma bobagem. Isso influencia muito na nossa saúde, a gente só tem ganhos. A prática da gratidão e da compaixão tem sido estudado tanto pela neurociência, tanto pela psicologia. A gente tem aí médicos já com um núcleo e centros de pesquisa sobre altruísmo e compaixão, o quanto diminui muito os problemas cardíacos, a qualidade do sono. Então, eu penso que a gratidão, o quanto a gente tem que cultivar as relações positivas, esse estado de alerta. E aí, uma outra intervenção que eu acho que dá para a gente praticar é o savoring, que é um outro fenômeno da psicologia positiva, que quem cunhou essa palavra foi Fred Bryant, e de uma forma resumida, ele criou uma tríade, que o savoring ele é composto de você conseguir resgatar, por meio do teu passado, aspectos positivos que te promovam esse bem-estar e façam com que você experimente novamente emoções positivas. Então, nesse momento de isolamento, o quanto é interessante a gente pegar um álbum de fotos antigos e mostrar para as crianças, para os familiares. E aí tem um outro olhar do Savory que tem relação com a investigação apreciativa, que é o apreciar o futuro, o quanto você consegue projetar um olhar positivo de uma luz no fim do túnel para o teu processo. Agora, por exemplo, para a gente poder finalizar esse processo de isolamento social por conta da pandemia. E aí, claro, a atenção plena, que seria você aprender a saborear o momento. Eu, muito tempo atrás, Rafaela, vou compartilhar com todo mundo que está aqui escutando. Eu estaria muito ansiosa por conta da minha agenda lotada de hoje, desde as 9 da manhã, com aulas com conteúdos todos relacionados à psicologia positiva, mas conteúdos diferentes. O quanto a prática meditativa tem me ajudado e muito a desacelerar até a forma que eu converso com vocês. Porque às vezes o teu raciocínio é tão rápido e a gente começa a pausar, se concentrar naquilo que o outro está falando. E aí, um grande avanço de estudo, Rafaela, não só no que a gente reconhece como liderança autêntica, mas liderança compassiva. A gente já tem estudos na Inglaterra, nos Estados Unidos, sobre a compaixão. Então, quando a gente tem uma liderança que no teste, o resultado de teste de força de caráter, o amor e a generosidade estão lá em cima entre as top 5, isso é maravilhoso. Provavelmente não serão gestores que no uso comum do manezinho da ilha, como eu sou, seria um boca mole. Não é isso, não é? É alguém que realmente tem zelo, atenção e um comportamento empático para com o seu liderado. Sim. A gente não está aqui brincando de psicologia positiva como se fosse o mundo sem problema e só com o mundo cor-de-rosa. Mas a nossa vida acaba se tornando mais leve quando a gente leva isso como uma prática, uma filosofia de vida, como um hábito. É um processo. E eu faço parte, Rafaela, como que eu posso dizer? É um lema que o Martin Seligman construiu quando cunhou a psicologia positiva, legitimou, que é até 2051, o propósito dele é que 51% da população mundial reconheça e pratique a psicologia positiva e reconheça os benefícios da psicologia positiva. O que ela pode, né, proporcionar de bem-estar para o ser humano. Sim. Tudo isso que tu falaste, eu lembrei de uma live que eu tive com o Ministério Público de Contas, dessa onda da aldeia.
Por acaso, eu postei essa semana o livro do Seligman. Depois eu me dei conta que era a semana que eu ia conversar contigo. Acho que a tua internet ela tá com alguma interferência, mas eu vou continuar falando aqui. Eu postei, para quem tiver interesse, o livro se chama Florescer, do Martin Seligman. É um excelente livro. E tudo como foi o estudo dele... a Andresa caiu. A respeito de como ele desenvolveu a teoria da psicologia positiva. Então, se vocês quiserem, o livro é fantástico, assim, eu indico. Para fazer esse teste do VIA, se vocês procurarem, ele tem em português já. Ele é ligado lá à Universidade Americana do Seligman. E vocês recebem o feedback do teste. Ó, o Igor está lendo o livro. É fantástico, não é, Igor? Pode dizer aí. Vocês podem fazer o teste e vocês vão ter o retorno de quais são as forças de vocês. Eu fiz há anos atrás, logo que ele foi lançado, eu tinha um colega do mestrado que mostrou para nós. E aí, ó, deixa a Andresa voltar aqui. E aí eu fiz e eu tenho ele na minha área de trabalho do meu computador. Eu estou falando que eu fiz o VIA ainda no mestrado, que o Jefferson mostrou para nós na aula, nem tinha versão em português ainda. E eu tenho guardado na minha área de trabalho do computador. E eventualmente eu leio ele para relembrar, para ver o que está escrito lá, para ver as forças novamente, né? E ver se eu estou trabalhando por elas mesmo, ou se eu já desenvolvi uma outra habilidade que estava mais embaixo, assim, que eu não dava tanta importância ali na ordem, né? Que ele dá uma ordem para a gente, né? E falei do livro também lá do Florescer, se alguém. E assim, gente, é o que a Andresa falou, não é dizer que não vai haver problemas, né? Problemas existem. Se não houvesse problemas, né? E aí que eu falo da importância de a gente prestar atenção ao que de fato tem raiz científica do que a gente está ouvindo por aí, do que a gente está aprendendo, do que a gente está. Ó, as habilidades mudam de tempos em tempos, não? Daqui a pouco a Andresa responde essa para ti. Eu vou terminar o meu pensamento. Não é que a gente não vai ter problemas, mas a gente precisa embasar o nosso desenvolvimento, né? Individual e coletivo no que é científico, né? E há sim estudos dizendo que traços de caráter, de personalidade, como otimismo, como altruísmo, como generosidade, isso favorece a nossa vida. Torna mais fácil que a gente lide com problemas que de fato vão existir para todas as pessoas. Então é como se você tivesse um pouco mais habilitado, tivesse um pouco mais fácil para você lidar com as dificuldades que são inerentes à vida de todas as pessoas em maior ou menor grau. E num momento como esse, singular, que nós estamos vivendo, é fundamental que nós fortaleçamos as nossas estratégias de enfrentamento, as nossas melhores habilidades, porque nós vamos ter repercussões emocionais da pandemia, que não necessariamente serão graves, mas todos nós teremos, e é preciso a gente aprender a lidar melhor com elas, né? Então, ontem eu ainda falei sobre a importância de a gente aprender a lidar com as outras pessoas. Quando tu falaste ali dos grupos de trabalho, quem sabe dar feedback positivo e negativo dentro das organizações? A gente está desenvolvendo, no serviço público isso ainda é muito incipiente, né? As organizações privadas até já têm isso mais desenvolvido. Para algumas pessoas é mais fácil dar feedback positivo e negativo. Uma colega outro dia falou, o feedback positivo é fácil, negativo que é mais difícil. Eu falei, é fácil para você, porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade de reconhecer o quão bom o colega é,
né? O como, fazer um elogio, aquilo que tu falaste, perceber, ser generoso, ajudar o colega no que ele não sabe e aprender com o colega no que ele sabe, né? E falar para ele, nossa, que importante que tu tens esse conhecimento, olha só que diferença que tu pode fazer para nós, que diferença que tu faz no grupo de trabalho. Quantas vezes a gente consegue olhar para os colegas e agir dessa forma, né? Quantas vezes isso não bate no nosso narcisismo, na nossa limitação, no nosso mindset fixo, que agora a moda é o mindset, né? No mindset fixo, que não é o do desenvolvimento, que é aquele que não reconhece o outro no seu valor, né? Você tem que reconhecer e se inspirar no seu colega que é melhor que você em determinadas habilidades. Se elas forem suas habilidades, excelente, você pode seguir o caminho dele. Talvez não sejam as suas, e você reconheça que aquilo é a sua limitação, e que bom que você tem ele ao seu lado, né? E vocês podem fazer uma dobradinha. Agora, a Andresa perguntou ali se não mudam, né? Se a gente não muda essas habilidades ao longo do tempo. Tá, vou responder algumas perguntas já fazendo o link. Se faltar, vocês retornam novamente. Primeiro perguntaram qual é o teste. O teste é do Instituto VIA. Esse teste ele é gratuito. Ele já foi traduzido para mais de 30 idiomas diferentes. Quem tiver dificuldade para acessar ao final da live, me encaminha o direct. Eu encaminho já o link no idioma português para vocês acessarem. Quando a gente faz o teste, o ideal é que a gente faça a cada ano, uma vez ao ano. E aí a pergunta, se as forças se alteram, elas têm uma tendência à estabilidade, porque faz parte das minhas características pessoais e da minha personalidade, porém, elas podem sofrer alteração por conta dos teus propósitos, objetivos e meta. Eu, Andresa, tenho como uma força pouco praticada, já fiz 3 vezes o teste a cada ano, a bravura está sempre como 24ª, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa corajosa. A Andresa não é isso. Nossa, como a Andresa é uma pessoa corajosa. Ela não tem medo, ela mete a cara para fazer as coisas. Bem pelo contrário. Então, se eu quero que essa minha bravura ela vá para o meu topo, eu preciso estabelecer rotas e metas. Porque senão ela não vai acontecer de forma espontânea. Como a Rafa, eu quero pedir desculpas que houve uma alteração, oscilação da minha internet, mas eu acompanhei aqui sobre o livro Florescer. Ele é base de leitura quem quer se apropriar da psicologia positiva. Porque ele publicou o Seligman, Felicidade Autêntica, e depois ele meio que desconstruiu Felicidade Autêntica, englobando no livro Florescer. Ele é base para mim sempre. Eu sempre também retorno, Rafaela, a acessar, porque ali a gente tem um acrônimo do PERMA, que são os 5 principais elementos para o florescimento humano, que é o experimentar mais emoções positivas do que negativas no dia a dia, viver uma vida com engajamento a partir da prática das tuas forças, estabelecer ao longo da vida relações positivas, viver uma vida com sentido e propósito. Então, essa vida de sentido e propósito é algo que vai para além do meu próprio umbigo, não pensar só algo que tenha sentido para mim, mas um impacto para a sociedade, para a comunidade que eu vivo, e uma vida que ao final eu possa avaliar como uma vida de várias realizações positivas. Então, algo bem importante, teste VIA não é um teste psicológico. O resultado é só um papel com um ranking da força mais praticada para menos praticada. Valores em ação significa isso. Como que eu vou praticar e demonstrar por meio de comportamentos os meus valores. Um valor para a Andresa muito importante é o valor da família. Eu tenho a minha família como um valor muito importante. Como que eu
pratico, qual a principal força que eu uso para demonstrar esse valor? A força do amor, entende? A força da generosidade. Então, a gente tem que pensar como que essas forças acontecem e elas acontecem de acordo com o contexto. A Sim. Andresa não vai usar bravura agora porque eu não preciso. A hora que eu precisar, vocês podem ter certeza que eu vou acessar. Por quê? Porque eu sei que ela faz parte de nós, independente do continente que eu vivo, da cultura, do credo. Então, as forças são características psicológicas positivas de todos os seres humanos. Quando eu fiz, tu tá me ouvindo bem? Tô. Pra ti ficou, a tua voz ficou tão baixinha pra mim agora, eu fiquei pensando. Quando eu fiz, eu não repeti mais, porque quando eu li, eu achei que tinha tudo a ver, assim. De fato, eu li as forças e eu pensei que tinha tudo a ver comigo, assim, que era muito traço de personalidade, bem isso que tu disseste. O que estava mais no final para mim, realmente não era o que eu tinha maior prioridade, ou mais importância, o que tinha mais a ver com a minha personalidade. Algumas coisas um pouco mais para cima eu entendia dessa forma, que eu posso desenvolver, que eu tenho uma tendência maior para desenvolver, mais habilidade, mais possibilidade de desenvolver. E o que estava mais para baixo, muita coisa realmente não faz parte dos meus primeiros objetivos, metas e tal. E o que estava muito em cima tinha tudo a ver. Eu devia ter lido de novo meu teste para eu falar aqui agora, mas eu nem lembrei desse detalhe. Tinha mais alguma pergunta aqui, gente? Vocês querem mais alguma pergunta? Nosso tempo está acabando, porque senão a gente não consegue deixar gravado, né, no Instagram para mais pessoas poderem acessar depois. Rafa, eu Não tenho sei se uma mais alguém quer questão. perguntar ou que tu quer fazer mais alguma complementação, André. Eu queria só complementar algo importante. As forças, elas não acontecem de forma isolada. Elas Uhum, trabalham em forma de constelação. Ou sim. seja, não é porque a Andresa tem como a principal força a integridade, que é a número um, e todas as vezes que eu faço, ela sempre fica número um, ou entre as 5 primeiras, mas normalmente a primeira, que a Andresa é a pessoa mais íntegra do mundo. Isso não é uma verdade, né? Então, por que que eu, Andresa, me considero, né, como uma pessoa íntegra? Porque eu tenho a justiça também como uma força. Então, Uhum, então tem várias outras forças que a gente vai. Eu tenho a perspectiva também, eu não tomo decisões sem antes observar tudo ao meu entorno. Então, a gente vai utilizando em forma de constelação essas forças. Então, pensem no ambiente de trabalho. Um exemplo bem fácil. A gente está em processo de isolamento social e agora nós estamos em junho. Como é que a gente pode criar uma reunião, que a criatividade é uma força de caráter, uma reunião mais divertida online? Cada um põe um chapéu de festa junina, as meninas vão fazer as pintinhas, a gente aproveita uma taça de vinho ou um quentão. Então, a gente vai deixar de uma forma mais leve uhum, essas emoções possíveis que acontecem com o isolamento social. A gente com uhum. certeza vai ter um índice maior de irritabilidade, né? Então, o autocontrole como uma força de caráter precise muito nesse momento ser acessado, gente. A gente não pode esquecer que o autocontrole é uma força que mundialmente é a menos praticada, dado coletado fresquinho, agora em junho, por meio do Ryan Nimick, que é a autoridade do VIA, é o diretor de educação do VIA. Ele trouxe esse dado agora, dia 11 de junho, assisti uma palestra dele, e ele trouxe dados muito interessantes. O povo brasileiro pratica justiça, generosidade. Então, olha, são características muito importantes para o povo brasileiro, mesmo que a gente perceba, nossa, como aquela pessoa é desonesta, mas isso não é uma característica da nossa população como um todo, é daquela pessoa específica. Uhum. Você viu uma pergunta que passou aqui? Deixa eu ver.
Qual era? Como conseguir estimular esse impulso na equipe quando nem todos estão abertos à mudança? Alguma técnica que nos ajude? Souza, essa é a pergunta da Dira. Dira, eu costumo dizer que todo líder deve reconhecer as forças de caráter do seu liderado para que ele possa estimular essa prática. Então, na minha equipe, se eu preciso desenvolver algo inovador, algo que estimule a energia e o entusiasmo, eu vou ter que procurar na minha equipe pessoas que tenham como força de caráter a curiosidade, a criatividade, a vitalidade, a perseverança. Então, isso é bem importante. Esse estímulo está relacionado ao sentido que as pessoas vão estabelecer, aos desafios que elas vão encontrar no ambiente de trabalho. Se alguém perguntar para mim e falar assim, Andresa, olha só, vai ter aí um cargo novo para eu ocupar, e aí é uma área de criatividade, inovação, curiosidade. Eu não me estimulo por isso. Por mais que eu tenha o amor aprendizado no campo da virtude, da sabedoria, mas eu tenho mais dificuldade de forma espontânea de criar e inovar. Eu posso ficar onde? No bastidor para ajudar, porque eu sou uma pessoa que tem inteligência social alta. Então, a gente tem que saber estimular a partir daquilo que a pessoa pode doar. Às vezes a gente estimula algo que não faz parte da essência dessa pessoa. Por isso que é mais difícil dessa pessoa estar aberta para mudança. Sim, exatamente. E é por isso que é muito importante a gente conhecer, nós nos conhecermos, né? Porque a gente também pode dar esse feedback. Às vezes a gestão enxerga em nós algum traço que não necessariamente é um traço de fato. Às vezes você parece ser muito espontâneo, ou muito desenvolto, ou muito que não é tímido, mas você não se vê ocupando uma posição que talvez você tenha que estar sempre atuando na linha de frente, como a propaganda da empresa. Não, eu posso ajudar, mas eu prefiro ficar numa área mais estratégica, mais interna. Eu não gostaria de ser o cartão de visitas. É importante a pessoa também saber das suas habilidades, né? Andresa, a nossa live foi muito interessante, ó. Nós ficamos com cerca de 60 pessoas, aí 55, 60 pessoas online, quer dizer que é um tema que chama atenção, né? Eu agradeço muito, muito a tua participação, foi um prazer. Vamos ficar em contatos, né? Sigamos juntas nessa jornada aí pela vida fora. Para todos que nos assistiram, muito obrigada. A próxima live, daqui 15 dias, 9 de julho, eu vou falar sobre inteligência emocional. Vou pegar um pouco o gancho da Andresa e vou seguir falando sobre inteligência emocional e como ela pode ser usada nesse momento do nosso novo normal, se é que ele já existe, né? Porque continua tudo tão conturbado que eu acho que a gente ainda nem chegou lá. Quer te Rafa, despedir? obrigada pela oportunidade. E se porventura eu deixei de responder algum questionamento, me encaminhe direct pelo Instagram. Eu estarei disponível e farei um esforço possível para tentar solucionar as dúvidas. Gratidão Então muito tá. pela conversa e que tu continues compartilhando comigo os artigos científicos maravilhosos que eu tenho recebido por conta das publicações da Covid-19. Tenho aproveitado e muito. Gratidão mesmo. Pode deixar. Um beijão, um beijo, gente. Se cuidem, hein? Vai passar, mas ainda não passou. Vamos em frente. Um beijão. Tchau, tchau.